Estamos começando mais um programa Encontro com Deus. A passagem bíblica de hoje está no livro de Jeremias, capítulo 32, versículo 27, que diz: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Essa é a passagem bíblica que inspira a nossa convidada de hoje. Iremos receber a pastora Josiane Nascimento, ela que teve um encontro com Jesus e vai compartilhar a sua história com você. Pastora Josiane, é um prazer te receber aqui nesse sofá, para compartilhar com quem nos ouve sobre o seu encontro com Deus, a sua história, aquilo que marcou a sua trajetória com Jesus. Amém, eu que agradeço, agradeço a Deus primeiramente, agradeço estar aqui para falar um pouquinho do meu encontro com Jesus. E como foi que esse encontro aconteceu? Olha, o meu encontro com Jesus foi assim, eu não nasci numa questão, mas eu fui muito nova, a minha mãe, ela procurou a Deus, eu tinha 7 anos. A gente estava passando alguns momentos na minha casa, o meu pai e minha mãe entrou numa crise para separar, e Deus ele sempre coloca alguém no seu caminho, e naquele momento Deus colocou uma pessoa no caminho da minha mãe, e ela conheceu Jesus, e ali automaticamente foi meu encontro com Deus, porque ela foi e levou, a gente era tudo pequenininho, a gente era em 4 irmãos, então e a gente foi e eu encontrei Jesus ali, e foi um amor muito grande, assim, que... Tem um hino que fala assim, no santo do santo, Quem já esteve lá não quer estar em outro lugar. Quantos anos você tinha? 7 anos de idade. Aninhos. 7 anos. Mas você acha que você teve um encontro com Deus ou você teve um encontro com a igreja da sua mãe? Não, foi com Deus. Foi com Deus porque eu falo assim... Era uma igreja, bem tradicional, é uma igreja bem tradicional, onde a gente teve esse encontro e eu era apaixonada. Enquanto as crianças queriam brincar, queriam estar na escolinha, eu queria estar ali, eu queria estar orando, eu queria estar buscando. Tanto que com 9, 10 anos, eu já estava ministrando a palavra, da maneira que eu sabia, porque a gente não tinha muito entendimento, mas era o Espírito Santo que já usava. Eu já estava cantando os corinhos, então assim, você vê que era realmente o amor por Jesus, eu queria estar ali, enquanto os meus irmãos... pequenininha, Muito pequenininha. E a gente fala hoje para pais sobre a importância de levar a criança para a igreja. Sim. Você já tão pequenininha, já queria pregar, louvar. Eu lembro, assim, que foi a minha mãe, os meus irmãos e a minha avó. O meu pai não ia, só que quando eu chegava dos cultos, eu queria passar para todo mundo. Jesus cura, papai, aceita Jesus. E eu lembro que eu ia na casa dos meus avós, pai do meu pai, eu falava, vô, eu fui na igreja, Jesus cura, você não quer aceitar Jesus? E ele falava assim, não, mas você não entende nada. Eu falava, não, Jesus ele salva, vamos na igreja, vamos fazer uma visita. E era algo que queimava dentro de mim desde muito criança, sabe? Então assim, e eu via que os meus irmãos também iam comigo na igreja, só que eles realmente queriam viver aquele momento de criança, e dentro do meu coração já ardia, eu queria falar de Jesus, eu já tinha aquela responsabilidade que eu saía da escola, eu queria orar, eu sabia que a hora que começava o culto, eu era uma das primeiras a começar. E essa igreja, por ser uma igreja muito tradicional, tinha muita senhorinha, e eu amava estar no meio delas, eu amava estar no círculo de oração. Então, assim, não foi um encontro com a religião, mas foi um encontro com Jesus, porque eu queria estar lá, sabe? Eu sentia aquilo queimava dentro de mim, desde muito nova. Que lindo isso, Que bênção. E aí, como foi que isso aconteceu? Como foi que deu sequência? E assim, eu permaneci até os meus 15, 16 anos, o Senhor, ele entrou na minha casa, eu falo assim, quando a gente tem um encontro com Jesus, a nossa vida muda. E a vida da minha família mudou, a vida da minha mãe mudou. Eu vi a minha avó sendo curada. E eu falo assim, quando eu era criança, a gente via muito testemunho. A gente via as pessoas sendo curadas no culto, paralítico andando, câncer sendo curado. Eu não tinha noção do que era o câncer, porque eu era criança, mas eu via os caroços e a gente chorava no culto, aquilo sendo curado. Então eu cresci, eu via a minha família sendo transformada, eu via o meu pai voltando para o meu lar. Então eu queria muito aquilo. Então eu cresci buscando, cresci louvando, cresci adorando. E a minha mãe é uma mulher muito temente ao Senhor. E ela também tinha essa chama dentro dela de adorar, de pregar, independentemente de onde ela estava, se ela não estava no ponto, se ela estava no mercado. Então ela falava do amor de Jesus. E a vontade dela era tão grande que ela ofereceu para fazer culto no lar. E a minha casa sempre teve culto no lar.
Então, assim, lá a gente já orava, ministrava, cantava. Isso foi até os meus 17 anos. E eu falo assim, eu sempre tive uma promessa. E o meu sonho, desde menina, era ter a minha família. Casar na presença do Senhor e ser mãe, que guardia. Mas o Senhor falava, vou te dar um casamento, eu vou te dar um filho. Ele falava, era a minha promessa. E amém. Só que quando chegou aos 17 anos, eu comecei a trabalhar. E aí comecei a criar algumas amizades que já começou dentro de mim trazer outras vontades. Como eu cresci, né, como eu dos 7 aos 17, na presença do Senhor, então eu não tinha amizades fora, amizades que... Então, assim, eu vivi ali. E quando eu entrei nesse serviço, assim, que eu comecei a conhecer as pessoas, elas começavam a falar, começou a criar dentro de mim uma curiosidade. Mas o que é estar lá no mundo? Porque ela fala, nossa, mas você é cristã desde os 7 anos, você nunca foi do mundo? Eu falo assim, mas o que é ser do mundo? Né? Eu não entendi que eu falava assim, ser do mundo, mas a gente está no mundo. Não, você nunca foi no mundo, você nunca foi numa festa, você nunca escutou música do mundo. E aquilo começou a trazer uma curiosidade em mim. Por isso que eu falo assim, ande com pessoas que amem Jesus mais do que você. E aquilo começou a criar aquela curiosidade, foi onde eu comecei a parar. Eu já não queria mais ir nos cultos, eu já não queria mais me vestir, né, com usos e costumes, porque eu já comecei a andar com as pessoas que elas usavam roupas diferentes. E eu comecei a sentir aquela curiosidade, eu queria saber. E aí e minha mãe tentava segurar, mas quando chegou com 18 anos, eu falei, mãe, eu amo Jesus, mas eu não quero ir no culto hoje. Ah, tá bom. Aí chegou no segundo culto, mas mãe, hoje eu também não quero. No terceiro, hoje eu também não quero. E quando eu fui ver, eu já não estava indo mais aos cultos, mais de 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aí eu já comecei a me vestir realmente como as pessoas se vestiam, eu já comecei a querer ir em festas. Eu falava, posso com você? E eu comecei a ir a lugares onde o Senhor já não se agradava mais. E por 7 anos eu fiquei fora da presença de Jesus. Todos os dias minha mãe falava, Jesus te ama, volta, ainda é tempo. Eu falava, não mãe, eu amo Jesus. E realmente, eu falo assim, eu não estava desviada, eu estava afastada. Porque quando você conhece Ele, você nunca mais você consegue. Porque mesmo eu no mundo, às vezes eu estava em algum lugar e meu coração doía. Doía. Eu falava, meu Deus, não é para mim estar aqui. Aí eu ia para o serviço no outro dia e Deus sempre usa uma pessoa para falar, ei, desperta. E eu lembro que eu estava no meu serviço, chegava, um moço trabalhava comigo e falava assim para mim, Jô, oi, Jesus está voltando e Ele te ama. E isso ardia no meu coração, porque eu conhecia a palavra. E eu sabia que se Jesus voltasse naquele momento, eu não ia. E aí eu comecei a namorar, né, um relacionamento onde ele não conhecia a palavra, ou melhor, ele não queria, né, estar na palavra, não queria estar na presença do Senhor, ele tinha outros planos, outros sonhos, e eu vi todo o meu sonho, toda a minha promessa indo embora. E eu olhava e falava, eu não vou mais casar, porque essa pessoa que eu comecei a namorar, ele não queria casar. Ele sempre falou, olha, eu não quero casar, eu não vou casar, eu não vou ter filhos. E eu olhava assim para mim, sozinha no quarto, quando eu chegava, eu chorava muito, eu falava, meu Deus, cadê minhas promessas? Meu sonho é de ser mãe, meu sonho é de casar. E aí o Espírito Santo falava para mim assim, as suas promessas estão aqui intactas, você que saiu da rota. E eu falo assim, muitas vezes a gente quer viver aquela promessa que o Senhor tem para nós no mundo. A gente quer continuar vivendo as promessas, quer continuar vivendo os planos do Senhor, mas na desobediência. E a gente sabe que não é assim. E aí chegou um tempo, eu falei, não, meu Deus, o que estava tampando os meus olhos caiu. Eu falei, Senhor. E foi quando eu voltei. O que foi que aconteceu para que você repensasse e voltasse para o caminho? Eu olhava a minha mãe, eu chegava em casa assim, eu via ela com os joelhos dobrados, chorando e clamando. Falei, meu Deus, era para mim estar com ela, chorando e clamando pela minha família. No fundo, você sabia que aquele era o seu lugar. Que aquele era meu lugar, porque eu sentia, né? Mesmo esse tempo longe, né? Eu falo, da igreja, porque dentro do coração aquilo queimava. Mesmo eu ser 7 anos longe, eu sentia, sabe? Que ele assim, olha, Jesus está voltando, o Espírito Santo está te chamando, a tua promessa está intacta. E aí eu voltei. E foi muito rápido. Eu acredito, Josiane, que nós estamos falando com pessoas que no fundo, você sabe que o seu lugar é com Jesus.
no fundo do seu coração você sabe que as práticas que hoje você possa estar fazendo talvez não agrade o Senhor, e o Senhor te quer no caminho, te quer com Ele. Sim, porque Ele fala com a gente. Ele fala. A gente sente o nosso coração. Às vezes a gente está em um lugar que a gente sabe que não é pra gente estar lá. E a gente sente o nosso coração apertar, e é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala com a gente a todo momento. E quando eu vi a minha mãe de joelho chorando, eu decidi voltar. E eu decidi voltar, foi muito rápido, assim. Eu fiquei esses 7 anos, mas quando eu falei, não, agora eu vou voltar para a presença, e eu voltei. E a primeira coisa que eu fiz, eu dobrei meu joelho, eu fiz uma oração, né, pedindo perdão, falando com o Senhor, uma oração realmente falando todos esses 7 anos, e eu falei, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque a tua misericórdia foi comigo. Que eu falava, Senhor, se o Senhor tivesse voltado nesses 7 anos, ou se eu não estivesse aqui, se o Senhor tivesse me levado, onde eu estaria? Então eu era muito grata ao Senhor, né? E eu falo, aí a Bíblia fala que a glória da segunda casa será bem maior, né? Sim. E eu voltei, e eu abri mão de tudo, abri mão da minha carne, abri mão dos meus desejos, larguei esse relacionamento, já era um relacionamento de 6 anos, eu falei, não, a minha promessa vem do Senhor, e eu creio, e eu voltei, e voltei firme, e eu e minha mãe, a gente começou a orar, e eu voltei para a presença, só que eu já estava com uma idade mais avançada, e eu olhava assim e falava, Senhor, mas será que vai dar tempo de eu casar? Senhor, será que vai dar tempo de eu ser mãe? Porque eu falava assim, olha, até eu conhecer alguém agora, começar a namorar. Eu falei, casar é muito caro. Eu falei assim, como que eu vou casar, Senhor? Eu quero casar de vestido de noiva. E eu tinha aquele sonho, eu sonhava, será que vai dar tempo? Será que eu vou dar esse prazer para os meus pais? E o Senhor falava assim, me busca. Enquanto você me busca, eu preparo tudo. Uau. E eu buscava. Eu creio que nesse momento nós estamos falando para pessoas que têm sonhos. E relembrando vocês que Deus é o Deus do impossível, e o desejo do teu coração, a tua promessa não acabou. A tua promessa não foi embora com você quando você saiu da presença de Jesus. Pelo contrário, a promessa permanece de pé, para que assim como o filho pródigo, quando retornou para a casa do pai, assim também eu creio que na tua vida irá acontecer. Quando você retornar, as promessas vão se cumprir. Amém, vai se cumprir como se cumpriu na minha. Porque eu orava, e um dia eu estava no culto, e eu olhei para um lado assim, vi um moço. Eu falei, ai, Jesus. Eu falei, será que é esse, Senhor? E realmente foi meu esposo, né? Eu conheci meu esposo, né, na casa do Senhor. Eu creio que já era, né, o Senhor já estava ali com a promessa, como ele sempre me dizia. E na época eu conheci meu esposo, a gente começou a namorar. A gente namorou 7 meses. Ele veio com as dores dele. E eu fui com a minha vontade, com o meu sonho. E a gente começou a namorar, e um dia ele falou assim, eu preciso mudar de casa, né, que ele morava com os irmãos, e falou, preciso mudar de casa. Eu falei, vamos morar então. Falei, vamos morar, porque a gente tá namorando 6 meses, eu tô com uma idade assim, né, e eu creio nas promessas do Senhor. E ele falou, vamos morar. E a gente começou a orar, e ele falou assim, vamos alugar uma casa junto? Eu falei, vamos. Ele falou, a gente casa no civil, né, porque não dá pra gente fazer um casamento agora, e depois a gente casa mais pra frente. Eu falei assim, tá bom. Eu falei, amém. A minha vontade era tanto de ter a minha família, né, de viver aquela promessa, que eu falei assim, amém, né? A gente foi ver uma casa, a gente foi alugar uma casa. Eu falei, Senhor, eu quero tudo certo na minha vida. Por isso eu vou casar no civil, vou fazer tudo certo, né? E quando for o tempo do Senhor, a gente casa. Eu creio que o Senhor realiza sonho e a gente casa do jeito que o Senhor me mostrou. Do jeito que o Senhor me mostrou, de vestida de sonho, vestido do meu sonho. Mas eu falo assim, né, o Senhor, ele é especialista em fazer milagre. Ele não precisa de tempo bom, ele não precisa de... Ele é especialista no impossível. Ele não precisa de circunstâncias favoráveis. É isso mesmo, ele não precisa. E eu olhava assim, e a gente, né, ia alugar uma casa, porque a gente não tinha condições de comprar a casa. A gente ia comprar todos os móveis, então era só nós dois. E a gente começou a comprar. Alugamos uma casa, meu esposo até ele brinca, nossa, você foi rápido demais. Eu falei, a gente ia alugar uma casa, 15 dias eu já tinha alugado a casa. E aí a gente começou a comprar todos os móveis assim, e aí eu conversei, que foi falar com uma prima minha. Falei, olha, Cássia, você sabe o meu sonho, né, de casar, e eu vou casar no civil. Queria chamar você para ser madrinha.
Ela falou, amém, eu aceito. Ela falou assim, mas você não vai casar só no civil. É o seu sonho, é a sua promessa, você vai casar só no civil? Ela falou, não, nem que for um bolinho a gente vai fazer. Eu falei, amém. E ela despertou isso em mim e falou, não, mas é sua promessa. Quando ela despertou isso em mim, o Espírito Santo fez assim, eu faço infinitamente muito mais além do que pediu. Aleluia. E quando o Espírito Santo falou assim, eu olhei para ele e falei assim, a gente vai casar com tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Ele olhou assim e falou, como? Eu falei, como? Eu não sei, mas Deus é fiel para cumprir. E eu falo para vocês, em 28 dias, o Senhor deu meu casamento. Eu casei para 100 pessoas. Eu casei com o vestido de noiva que eu sempre sonhei. Eu casei num buffet. Eu falo assim, Deus ele fez infinitamente mais em 28 dias. E eu lembro que quando eu cheguei num buffet para marcar a data, eu cheguei assim, a gente casou dia 8 de março. Eu cheguei, era dia 20, acho que era dia 20 de fevereiro. Falei, eu queria casar, né? Para o dia 8 de março, dia 8 de março. Ela falou, claro. Aí ela falou, dia 8 de março do ano que vem? Eu falei, não, dia 8 de março agora. Ela, hã? Ela falou, você tem certeza? Eu falei, sim, você tem dia aí? Ela falou, olha, não tinha, mas a moça que ia casar, ela cancelou, então tá vago. Eu falei assim, então você pode marcar porque é meu. E a gente casou dia 8 de março. O Senhor, ele me deu o vestido. O Senhor, ele me deu tudo. Ele me deu tudo, lembra como se fosse hoje. Eu cheguei para experimentar o vestido, foi o primeiro que eu coloquei, ele estava na vitrine, eu falei, posso provar aquele? Ela falou, posso. O Espírito Santo já tinha colocado ali para mim, porque foi o primeiro, ele não precisou apertar, ele não precisou soltar, ele ficou intacto. Porque eu falo, o Senhor, ele faz além do que a gente pediu, ele faz muito mais. E eu falo que eu casei assim, que eu falo, meu Deus, é muito lindo, sabe? É muito lindo. Quando eu entrava assim, eu olhava e falava, meu Deus, quanto tempo eu perdi lá fora. E o Senhor me esperando com a promessa aqui dentro. Glória a Deus. Eu penso que Deus, na verdade, quando a gente conhece as Escrituras, a gente percebe que Deus, ele é um Deus de detalhes. Sim. Então diga para Deus os detalhes daquilo que você sonha, que você almeja alcançar. E ele vai realizar, ele vai lembrar de detalhes quando a promessa se realizar, que até mesmo você esqueceu. Verdade. E aí você vai olhar para o detalhe e você vai pensar, nossa, mas eu nem tinha pensado nisso, né? Ou eu nem lembrava disso e Deus fez, assim como ele fez na sua vida. E ele fez infinitamente mais. Eu falei, amém. Eu falei assim, já vivi, né? Começo da minha promessa. Eita glória. Eu falei, Senhor, agora só falta meu filho, né? Para a promessa ser completa, porque meu sonho era casar e ser mãe. Eu falei, amém. E o Senhor já tinha começado a promessa, eu achei que ia ser fácil, né? Falei, agora casei, agora vai vir a minha promessa, meu filho. E aí começou um outro processo com o Senhor. Que eu comecei a engravidar e eu não conseguia. E aí foi 6 meses, 7 meses. Algo que era muito comum para todo mundo, parece que para mim era mais difícil. Mas eu vou falar um detalhe que eu não falei no começo. Desde muito nova, quando eu tive um encontro com o Senhor lá, uns 7 anos atrás, eu vivia muito testemunho, né? A gente vivia naquela época testemunho ali na hora. E eu lembro que eu falei para o Senhor assim, meu Deus, quanto testemunho lindo que edifica a fé. Falei, Senhor, eu quero viver grandes testemunhos com o Senhor. Eu pedi para Ele. E aí, quando chegou, né, 7, 8 meses, 1 ano, eu não engravidava. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E eu comecei a orar e nada. E aí eu falei pro meu esposo, vamos começar a fazer exame? Ele falou, vamos. E aí a gente foi em um médico, foi em 2 médicos, 3 médicos, 4 médicos, nada. Aí eu falei para ele, deve ser o plano. Esse plano aqui não deve ser tão bom. Vamos para um plano melhor? Vamos. Aí peguei o plano melhor ainda. Eu falei, não, o plano vai resolver, né? O plano vai dar minha promessa. Se eu for no médico certo, minha filha vai vir. Troquei de plano. Aí comecei a fazer 1, 2, 3, fui um médico, 2 médicos, 3 médicos e nada. E eu falei, não, mas vamos então pagar? Porque se a gente pagar, eu acho que... Só que o Senhor já tinha falado para mim. Descansa seu coração. Eu comecei a promessa. E eu vou te dar o teu filho. Aleluia. Só que eu falo, a gente é tão humano que muitas vezes a gente quer dar uma força para Deus. E Deus ele não precisa de força. A gente quer colocar a mão onde Deus falou assim, entregue e confia. Porque tem coisa que realmente vai ser o médico, vai ser a nossa mão, mas tem coisa que é para Deus, que é para ser testemunho. Que é para Deus fazer na tua vida, através dos teus testemunhos, Deus alcançar outras pessoas.
E eu peguei, e a gente foi no particular e fomos, falei, não, vamos pagar. E pagamos e nada. Eu já tinha ido nos 8 médicos, isso já ia 2 anos, e aquilo já começou a doer dentro de mim, doer. Foi quando eu lembrei, eu falei, nossa, um dia eu dobrei meu joelho e falei para o Senhor que eu queria viver grandes testemunhos com eles e grande experiência com Ele. Eu falei, amém, Jesus. E aí eu lembro que eu peguei e fui num culto com a minha mãe, me falou, no culto? Eu falei, vamos. Eu fui num culto, a gente foi fazer uma visita, né? Não conhecia ninguém. E eu lembro que Deus usou a pastora de lá. Ela veio, chegou até mim, nunca tinha visto ela. Ela falou assim, Deus fala assim pra você, que você vai no último médico e ele vai dizer assim, não. E quando o último médico disser não, o Senhor vai dizer sim. Porque quem vai te dar o teu filho vai ser Deus e não vai ser o homem. Meu Deus. Quando ela falou aquilo, eu fiquei impactada. Eu falei, meu Deus do céu. Eu peguei e falei, amém. E amém, tomei posse e fui embora. Passou acho que uns 15 dias, a gente foi no último médico. E realmente falei pra ele, olha, a gente vai no último médico, porque já tava virando ferida em mim, sabe? Tantos médicos, tantos tratamentos e nada, tantos exames e nada. E a gente foi no último médico. E o médico pediu todos os tipos de exame. E aí veio o diagnóstico que a gente não queria. Eu não poderia, né, ter filho e ele também não. Os dois eram Os dois. estéreis. Ele, estéril, e eu tinha alguns probleminhas que eu fazendo algum tratamento, né? Eu falei, Poderia meu ser Deus. que revertesse. E eu lembro assim que o médico ele foi tão pontual, ele falou pra mim, olha, você já tá numa idade mais avançada. Ele falou, olha, filho natural para você é impossível. Ele falou desse jeito. Ele falou assim, só que a gente tem talvez uma solução para você. Ele falou assim, olha, a gente tem uma inseminação artificial. Você pode fazer até 3. Se caso das 3 não der certo, aí não pode fazer mais, é aquela invicto. Só que ele é muito caro. Eu falei, meu Deus, e agora? Ele falou, olha, se você quiser, vem com seu esposo aqui, a gente conversa com ele, explica para ele. Eu tava, naquele momento de dor, eu esqueci da promessa, eu esqueci daquela pastora falando que o último médico ia dizer não, mas o Senhor ia dizer sim. Eu esqueci, a dor tomou conta de mim, o desespero tomou conta de mim. Por isso que eu falo, cuidado. Porque muitas vezes na dor a gente esquece as promessas, na dor a gente esquece aquilo que o Senhor falou. E eu esqueci, eu acho que por um dia, por um momento eu esqueci, eu entrei em pânico, eu comecei a chorar. E eu não poderia falar para meu esposo que ele não poderia ter filho. Porque ele estava acabando de ser curado, né, de algo que ele tinha vivido, de uma dor que ele tinha vivido. Então eu teria que ser muito sábia para chegar para ele naquele momento. Eu falei, e agora? Nossa. Deus. Eu lembro que eu fui para casa chorando muito. E falei para minha mãe. Ela falou, vamos orar, vamos crer. Aí eu cheguei para ele e falei, o que deu o resultado? Eu falei, Senhor, e agora? Eu não posso mentir. Mas eu também não posso falar para ele agora, eu tenho que ter sabedoria. Eu falei, olha, os exames não foi bom, né? A gente não vai poder ter filho. Ele falou, não. Ele falou, não. Eu falei, eu vou ter que fazer talvez alguns tratamentos, mas a gente não vai poder ter filho. Eu falei, talvez uma inseminação artificial, eu falei para ele. E eu lembro que nessa época a gente estava com dinheiro guardado para a entrada da nossa casa, né? Que a gente morava de aluguel e a gente queria a nossa casa. E ele falou, não, inseminação artificial eu não faço, eu não vou fazer, eu não vou fazer, imagina, que é isso? Eu falei, amém. E eu acho que ele viu aquilo em mim, aquela dor em mim, e ele falou, não, mas se você realmente quiser e só ter essa maneira, a gente faz. E aí eu peguei e fui orar, e aí eu liguei para uma amiga minha. Que eu falo assim, ande com pessoas que amam a Deus mais do que você. Porque quando eu liguei para ela, né, às vezes no momento de dor, nossa, a gente quer se vitimizar. Eu liguei para ela e falei assim, comecei a contar para ela. Falei assim, o médico disse que eu não posso ter filho, o médico disse não. Aí eu comecei a contar, comecei a chorar, comecei a chorar. Eu falei, talvez uma inseminação, mas não é certeza. Ela virou para mim e falou assim, Deus não falou que ia te dar um filho? Se Deus falou que ia te dar, quem vai te dar é Deus, não é um homem. Você não vai fazer inseminação. E você para de chorar agora e vai dobrar o seu joelho e vai orar pelo teu milagre. Porque quem vai te dar vai ser Deus, não vai ser um homem. Era tudo que eu precisava ouvir, sabe? Era alguém que me lembrasse da minha promessa. Era alguém que falasse, ei, acorda. Peraí, quem vai fazer o milagre é o Senhor. Quando ela falou aquelas palavras para mim, trouxe um despertar sobre a minha vida. Eu falei, meu Deus, eu tô colocando a mão onde o Senhor já falou que é Ele. Falei, amém, agradeci ela. Daquele momento em diante,
Eu tomei posse do meu milagre. Eu falei, não, quem vai fazer é Deus, não é o homem. Aí eu sentei com o meu esposo e eu falei para ele, olha, a gente não vai fazer inseminação. Quem vai me dar um filho vai ser Deus. Se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser daqui 2 anos, amém. Quem vai me dar o filho vai ser o Senhor, não vai ser um homem. E eu não vou fazer inseminação artificial. Ele estranhou, porque ele sabia que era algo que eu queria muito. Ele falou, amém. Não contei para ele que ele não podia. E eu comecei a orar por mim, por ele. Por mim, por ele. Eu comecei a orar, comecei a orar e comecei a orar. E o Senhor fala que a fé sem obra ela é morta. E eu comecei a orar a tão ponto que eu comecei a comprar roupinha. As pessoas olhavam e falavam assim, você tá bem? Eu falo, tô bem. Eu penso que essa iniciativa, né, de trazer à existência, de materializar aquilo que você sonha, né, por mais que não seja o todo, era só uma roupinha, né, mas você materializou. Sim. Glória a Deus. E eu creio que nós estamos falando com pessoas que nesse momento o Senhor diz assim, materializa, que eu sou o Deus que libera o poder para se cumprir. É uma casa? Já compra ali alguma coisinha que vai para casa, né? É um carro? Já traz para o mundo material, traz para o mundo físico a sua promessa. Sim, e eu comecei a comprar roupinha, eu colocava a mão no meu ventre e orava. E eu falo assim, o Senhor ele pode fazer um milagre em um dia, em uma semana, em um mês, o tempo é dele, né? Eclesiastes fala, tempo é determinado para todas as coisas. Mas quando eu entendi que a minha promessa, o meu milagre vinha do Senhor, que quem ia fazer era ele, não era um homem, e eu coloquei a minha fé em ação, eu comecei a comprar roupinha, comecei a agir, eu chegava em casa cantando, colocando a mão na barriga, e falava e profetizava, eu falo para vocês, Deus ele é fiel. Porque do não do médico pro sim do Senhor, deu 15 dias. Meu Deus. 15 dias o Senhor colocou o meu filho no meu ventre. Porque realmente não era o homem, era o Senhor. E quando o Senhor colocou o filho no meu ventre assim, eu falei, meu Deus, eu falo assim, eu fiquei tão impactada, porque foi tão rápido, porque eu falava assim, vai demorar um pouco, né? Demorou 2 anos. Mas por que demorou 2 anos? Porque eu estava sempre tentando colocar as minhas mãos. Então, quando eu entendi que era o Senhor, que é o Senhor que faz o milagre, do não pro médico, do sim de Deus, demorou 15 dias. Meu 15 Deus. dias eu comecei a passar mal, e aí eu fiz o exame e eu tava grávida. E a gente não acreditou, eu fiz outro exame, deu positivo, e eu falo que Deus ele é fiel, ele faz infinitamente mais. E eu sentei com ele, quando a promessa já estava no meu ventre, eu sentei com ele e falei, eu orei por mim e por você também não poderia ter filha. Aí ele olhou pra mim assim, aí eu mostrei os exames pra ele, eu falei assim, Deus fez por mim e por você. Meu Deus. E aí ele entendeu que o milagre era além do que ele imaginava, né? E eu falo assim, e eu lembro que quando eu tava passando esse processo, eu tava conversando com uma pessoa, e ela falou assim, não, mas para você receber esse milagre, vocês dois têm que estar orando junto, pelo mesmo milagre, porque só você... Será que você vai ter fé o suficiente? E eu falo assim, cuidado com a multidão. Muitas vezes a multidão tenta te parar, né? Eu falo assim, o cego de Jericó, quando ele escutou aquele barulho, ele perguntou quem passa, que falaram era Jesus, ele clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão tentava calar ele. Pare, ele clamava, ele chamou a atenção de Jesus. E eu chamei a atenção de Jesus. Porque eu orava, eu clamava, eu comprava, eu profetizava, eu chegava com as roupinhas, eu colocava na minha cama, eu orava na minha barriga e falava, Senhor, o não do médico veio, agora eu só preciso do sim do Senhor. O não do médico veio, eu só preciso do sim do Senhor. E com 15 dias o Senhor deu meu filho. E quando eu voltei no médico, ele não acreditava. Ele não acreditava. E o dinheiro, né, que a gente talvez, né, ia fazer a inseminação, a gente deu entrada na nossa casa. E eu falo assim, o Senhor é tão perfeito. Então foram 2 sonhos ali que Deus realizou. Eu falo assim, o Senhor é tão perfeito que ele não faz nada pela metade. Ele deu o meu filho, ele deu a minha casa, o meu casamento foi um sonho. Então eu falo assim, Deus é Deus do impossível. Não há impossível para ele. Só foi eu voltar para a presença dele, eu falar assim, eis-me aqui, eu começar a entender, eu me entregar, eu confiar e acreditar. Josiane, eu creio que quem nos ouve, que possa estar passando por uma situação em que eu não retorno para a igreja porque o meu marido não vai, eu não dobro os meus joelhos para fazer uma campanha, um jejum porque o meu esposo não vai ou porque eu preciso de alguém para ir. Vá primeiro, né?
Vá primeiro, receba o milagre. E aí as pessoas que deveriam ir com você e não foram, elas vão ver o milagre. Porque é o amor de Deus, né, sobre nós. E não deixe para fazer as coisas porque o outro não está fazendo com você. Faça como a pastora Josiane. Tome a iniciativa, creia por você, creia pelo seu filho, creia pela sua família, creia pelo seu amigo. Mas faça. E você fez e recebeu o milagre. Tanto a bênção de Deus que curou vocês, né, da esterilidade, curou você, curou seu esposo. Eu falo assim, faça, tenha fé, né? Não deixa o medo te parar, não deixa a circunstância te parar. Eu falo assim, não tem circunstância. Tem circunstância que o Senhor não. O Senhor, ele ressuscita o morto, o Senhor, ele dá filho para quem não pode ter, o Senhor, ele dá filho para mulher estéril. Então, assim, não tenha medo, tenha fé, né? Ore, busque, porque assim, como um dia eu clamei, né? Pelo meu milagre, pela minha cura, minha e do meu esposo, o Senhor nos curou e nos deu o meu filho, que é o meu milagre. Eu falo assim que ele é meu bebê milagre, hoje ele vai fazer 8 anos, ele é um milagre na minha vida. Então busque, ore, sabe? Porque o Senhor, ele faz infinitamente mais, muito, muito mais, assim. E esses dias eu tava com ele no quarto e ele é bem grandão, ele é bem alto, assim, eu tava com ele assim no colo e eu tava cantando louvor, ele tava dormindo assim, o Espírito Santo falou pra mim assim, olha, um dia você orou com lágrimas, sente o cheiro da tua promessa, e hoje você está cantando para a tua promessa. Meu Deus. E aí eu falei, meu Deus, como Deus é fiel, é verdade, porque um dia eu clamava por um filho, e o Espírito Santo, ele trouxe a minha memória. Um dia eu, com lágrimas, eu plantei. E ali eu estava com ele ali, eu senti aquele cheiro, eu falei, meu Deus, como o Senhor é fiel, olha o cheiro do milagre. Eu falo assim, milagre tem cheiro, milagre Glória tem cheiro. Glória a Deus, eu creio no nome de Jesus, que quem está nos assistindo vai testemunhar no nosso programa, que vai sentir o cheirinho do seu bebê, em nome de Jesus. Vai pegar no colo, vai sentir ali, né, aquele serzinho, vai amamentar, vai ver o seu filho andando de bicicleta, um dia se casando. Eu creio no nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu falo assim, e através, né, desse milagre que o Senhor fez na minha vida, muitas mulheres foram alcançadas. Porque quando eu comecei a gerar, né, o meu filho, eu falava, meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel. E eu contava para todo mundo. Eu falava assim, Deus me deu um filho, eu não podia ter. Onde eu chegava, eu dividia aquele milagre. Eu falava, Senhor, me deu um filho, eu não podia ter. Meu marido não podia ter, eu estou gerando um filho. Então, assim, muitas mulheres que estavam machucadas, que não acreditavam, começou a sonhar. E eu falava assim, vamos orar, vamos buscar, ora, creia. E muitas mulheres começaram a gerar, porque o Senhor, ele foi operando. Eu falo assim, que nós, né, pessoas curadas, cura, né, e eu fui curada e eu pude, né, passar para pessoas o que o Senhor fez na minha vida, no meu ventre, na vida, na minha casa, no meu casamento. E muitas mulheres, assim, elas foram buscando aquela fé, o que estava morto, sabe, o que tinha desistido, já não tinha mais fé para buscar. E começaram a buscar o Senhor. Por isso que eu falo, você tem um testemunho, conte o que o Senhor fez na sua vida. Conte, porque o seu testemunho vai ajudar muitas pessoas, né? A fé vem. E eu lembro que eu contava, assim, esse testemunho para todo mundo. O Senhor me deu um filho, o Senhor me deu um filho, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel. E eu falo, Deus, ele é fiel. Ele faz infinitamente muito mais. Falando que eu falo assim para você, milagre tem cheiro, né? Que eu estava com meu bebê no colo, o Espírito Santo falou, olha o cheiro do seu milagre. Recentemente, o Senhor também me trouxe um outro milagre, né? Eu fui mudar de serviço e eu comecei a orar muito. Senhor, abre uma porta para mim, uma porta, né, que eu possa ficar mais tempo com meu filho. E orando. E eu senti um cheiro de lubrificante muito, muito forte. Eu falei, meu Deus, mas de onde esse cheiro? Eu olhava para minha casa assim, não entendia aquele cheiro de óleo. E eu falo, hoje eu trabalho numa empresa de lubrificante. Então aquele cheiro já era meu milagre, já era a minha porta de emprego aberta. Então eu falo, milagre tem cheiro. Deus, ele é fiel. Sinta o cheiro do seu milagre. Eu creio no nome de Jesus. E falando em milagres, né, eu quero falar mais um milagrinho, assim, eu falo assim, que a minha vida é um milagre, eu sou um milagre, meu casamento é um milagre, meu filho é um milagre, e em meio a tantos milagres, né, eu falo assim, estar aqui hoje é um milagre porque há uns 4 anos atrás,
né? Eu falo assim, Deus, ele não tem filho preferido, mas se você fala, eis-me aqui, você mergulha com ele no profundo, você vive coisas que muitos não vivem. Então, assim, qual é o seu nível de intimidade com o Senhor hoje, né? E o Senhor, ele assim, ele fala muito comigo, ele me avisa antes. E há 4 anos atrás eu estava no culto, e desceu uma obreira, ela me abraçou muito forte, ela falou assim, olha, Deus fala assim para você, vai te doer na tua alma e no teu corpo, mas não temas que ele estará contigo. Eu falei, amém. E depois, né, que o Senhor me entregou isso, passou uns 7 dias, eu comecei a sentir uma dor muito forte, uma dor muito forte, uma dor muito forte. E aí eu fui nos médicos, tudo, não teve nada, aí eu fui no meu médico, ele fez uns exames, ele falou, olha, tem alguma coisa estranha com você, eu acho, né, que você tá grávida, a gente vai fazer os exames e tudo. Eu falei, não, doutor, mas, né? Aí eu falei assim, eu já vi um milagre, não podia ter filho, Seu né? filho já estava com quantos anos nessa época? O meu filho já estava com 4 anos. Ele falou, não, mas a gente vai fazer todos os exames. Eu falei, tá bom. E aí ele fez o beta, né? O beta dava positivo, um beta muito alto. Só que no ultrassom não tinha bebê. Não tinha bebê no meu útero, não tinha bebê nada. Aí o doutor falou, olha, Jo, isso é perigoso. O seu beta, ele tá muito alto, mas não tem bebê no seu útero. Ele falou assim, então assim, olha, qualquer dor que você sentir, você me liga, porque é muito perigoso. Eu falei, tá bom. Eu lembro como se fosse hoje, isso foi numa terça-feira. Eu cheguei no meu quarto, falei, Senhor. E ele falou pra mim assim, olha, daqui 7 dias a gente vai fazer outro ultrassom. Por quê? Daqui 7 dias dá pra ver alguma coisa, vai crescer, não vai, a gente vai ver o que a gente acha. E eu lembro que eu cheguei no chão do meu quarto, fechei a porta, né? E eu comecei a chorar, falei, Senhor, eu não vou aguentar daqui 7 dias. Daqui 7 dias me fazer outra ultrassom pra ver o que eu tenho. Eu falei, Senhor, mostra pra mim, fala o que eu tenho. Não vou aguentar 7 dias. E eu lembro que eu orei, chorei. Falei, Senhor, quem cuida de mim é o Senhor. O Senhor cuida de mim, o Senhor cuida da minha vida, o Senhor cuida da minha saúde. E fui dormir. E a hora que foi umas 5, 6 horas da manhã, eu acordei com uma dor que eu não conseguia. Eu não conseguia ficar de pé, deitada, eu chorava. Era uma dor que eu nunca tinha visto na minha vida. Era uma dor que parece que rasgava. Era uma dor assim no meu lado esquerdo, doía muito. Eu acordei em desespero. E aí eu peguei meu esposo, né, já tinha saído para trabalhar. Eu liguei para minha mãe veio, falou com meu filho, e o meu irmão levou eu pro hospital. E era dor muito grande, era uma dor terrível. Aí chegou lá, o médico de plantão falou pra mim, vai fazer um ultrassom? A gente viu o que você tem. Me deu um remédio na veia, acalmou aquela dor, e eu fui fazer. O médico que estava fazendo o ultrassom, ele falou, olha, você teve uma hemorragia, a sua trompa estourou, sua trompa está estourada, você está tendo uma hemorragia interna, e você vai ter que fazer uma limpeza dentro de você. Eu falei, então tá bom. Ele me deu, né, ele falou assim, olha, você vai passar lá no médico, você vai voltar e o médico vai falar com você. Eu falei, tá bom. Voltei pro médico, né, a gente é leiga, a gente não entende nada. Eu voltei, ele falou, olha, né, o médico plantonista falou, olha, realmente a sua trompa estourou, você não tá grávida, não tá nada, eu vou te passar uns remédios, passar uma receita, e você vai embora, e com esse remédio que eu vou te passar, vai fazendo uma limpeza, ele vai saindo aos poucos, mas é normal. Daqui uma semana você vai, procura o seu médico, vai na clínica dele, né? Falei, tá bom, a gente não entende muito. E ele já tinha feito até receita. Naquele momento que ele estava me dando a receita, ele deu na minha mão, assim, algo tocou dentro de mim, despertou. Eu creio que já é o Espírito Santo, né? E eu falei para ele assim, olha, doutor, eu vou ligar pro meu médico, falar que eu tô aqui, o que aconteceu, né, comigo. Ele falou, quem que é o seu médico? Aí eu falei para ele o nome do médico. Ele falou, então vamos ligar daqui para ele? Eu falei, vamos. E ele pegou e ligou pro meu médico. Ele falou, olha, eu tô com sua paciente tal, ela tá tendo ela teve uma hemorragia, a trompa dela estourou. E ele falando pro outro médico. E eu sentada na cadeira dele, eu escutava ele falando, sua cliente está com uma hemorragia interna. E eu pensando comigo, mas eu tô com uma hemorragia interna? Como que ele mandou eu embora? Como que ele me deu a receita? E aquilo começou a ficar muito confuso na minha cabeça. Eu sei que ele conversou, e eles perguntavam, ele falou, não, já a quantidade tá isso, aquilo, e ele desligou o telefone. E ele falou pra enfermeira que falou com ele, olha, interna ela, porque o médico dela tá vindo operar ela. Aí eu olhei pra ele e falei, olha, o teu médico tá vindo te operar. Aí eu falei, tá bom. Eu falei, mas o que eu tenho, doutor? Porque o senhor falou que eu podia ir embora pra casa. Ele falou, não, você tá tendo uma hemorragia interna, ele vai vir te operar. Eu falei, tá. E eu saí da sala em desespero, porque eu tô com uma receita pra ir embora, de repente manda eu operar, porque eu tô tendo uma hemorragia interna. E eu liguei pra minha mãe chorando. Eu falei, mãe, e eu tava sozinha, porque meu irmão tinha deixado eu lá, tinha voltado a trabalhar até então, a gente achou que era uma dor normal. Eu falei, mãe, eu vou entrar agora em cirurgia, tô com uma hemorragia interna. Eu comecei a chorar. E isso, a minha mãe já tava com a minha sogra,
E a minha sogra estava comigo no dia que o Senhor entregou. Minha mãe começou a entrar em desespero, a minha sogra falou para ela assim, descansa seu coração. O Senhor falou para ela que ia doer a alma e o corpo, mas Ele estaria com ela, Ele está com ela. E eu desliguei o telefone e 15 minutos meu médico estava lá. E realmente, né, eu precisei tirar a minha trompa esquerda, eu estava com uma hemorragia interna, o médico me operou e no outro dia, né, ele foi lá me visitar, ele falou, olha, você estava com uma hemorragia interna, sua trompa esquerda estourou. Eu falei, doutor, mas ele tinha me dado a receita. Ele falou para mim ir embora, o médico de plantão. Ele falou, olha, eu conheço paciente que por muito menos que você entrou em óbito. Então, assim, eu falo, o Senhor, Ele é Deus da vida. Eu falo assim, que o Senhor acrescentou sobre a minha vida anos de vida. Né? O Senhor, Ele me deu o milagre da vida. Eu estou aqui hoje porque o Senhor avisou, vai doer na alma e no corpo, mas eu estarei contigo. E eu falo assim, eu creio que o Senhor permitiu esse médico de plantão falar, olha, vai embora, para ele ver quem cuida de nós é o Senhor. Porque a palavra fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. E o meu médico falou, olha, por pouco você não entrou em óbito. Eu falei, por pouco não. Eu não entrei, porque os médicos dos médicos, meu Deus, que morreu naquela cruz por mim, já tinha me dado a vida, já tinha me curado, já tinha me avisado. Ele usou as tuas mãos, doutor. Então eu falo assim, tenha intimidade com o Senhor. Creia, confia, entregue a sua vida a Ele, porque quando nós estamos na presença, o Senhor Ele cura, o Senhor dá casamento, o Senhor dá filho, o Senhor entrega a nossa promessa e a gente vive o melhor dessa terra com Ele. Tudo isso aconteceu na sua vida, todo esse encontro, todas essas experiências foram por causa da decisão de uma mulher, a sua mãe, que teve um encontro com Deus. Eu creio que hoje a gente fala para mães que Deus está chamando para que você tenha um encontro com Deus, para que os seus filhos também venham a ter esse encontro. E a sua mãe foi a sua inspiração, a sua motivação. Sim, minha mãe é uma mulher de Deus, uma mulher muito humilde, que eu falo assim, né, a minha mãe ela não precisava de microfone, não precisava, ela saía pregando a cada esquina, né, a cada lugar onde ela via uma alma, ela tinha muito amor pelas almas. E a minha mãe, o Senhor recolheu há 2 anos, e como eu falo, né, o seu grau de intimidade com o Senhor. E o Senhor, 1 mês antes de recolher a minha mãe, ele falava pra gente que ia recolher, que o garlandão dela tinha muitas pedrinhas, mas, né, naquele momento, assim, eu acho que eu não queria entender. E eu lembro que quando a minha mãe começou a passar mal, que me ligaram, eu cheguei lá, e eu olhei para minha mãe assim, e eu falei, o Senhor não vai levar minha mãe, porque ela tem muita promessa sobre essa terra. E o Espírito Santo falou para mim assim, a maior promessa é voltar para a casa do Pai. Então eu falo assim, esteja pronto, porque a gente nunca sabe quando o Senhor vai nos chamar. A gente nunca sabe a hora que o Senhor vai buscar a tua igreja, né? E eu creio assim que a minha mãe já está lá no paraíso com o Senhor. E ela foi, ela é a grande inspiração, assim, né? E hoje você segue os passos dela, hoje como pastora. Sim, hoje como pastora. Eu falo assim, meu Deus, como eu vou dizer assim, eu falo assim que a gente começa uma promessa, né? Eu falo assim, a promessa começou com a minha mãe, tá passando por mim, eu creio que vai até a minha 3ª geração. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deuteronômio 7:9, né? Eu acredito que não só a 3ª e 4ª geração, mas até 1000 gerações. Amém. A Bíblia diz que até 1000 gerações, né? O Senhor abençoa aqueles que o amam e obedecem às suas palavras. E hoje eu estou diante de alguém que foi inspirada por uma mãe maravilhosa, né? Que teve um encontro real e verdadeiro com Jesus. Deus mudou a sua vida e hoje você pode dividir as suas experiências, não só de alegrias, de felicidades, mas também de dores. Dores. E hoje nós falamos para pessoas que estão passando por uma dor, seja ela de luto, de alguma perda, de algum fracasso ou derrota, mas Deus é contigo. E se esse testemunho chegou até você, é porque eu creio que o Senhor Deus não faz nada à toa. Pelo contrário, Ele te trouxe aqui para te dizer que Ele é capaz de mudar qualquer situação. Apenas se entregue e passe a viver milagres, né? Passe a ouvir a voz de Deus, passe a ter intimidade com Ele. Eu louvo a Deus pela sua vida. Você trouxe uma palavra para o programa de hoje que está em Jeremias capítulo 9, versículo 27. Por que essa passagem te inspira tanto?
Eu falo que essa passagem me inspira tanto porque eu vivi o impossível, né? Tudo que era impossível para mim foi possível ao Senhor, né? Então, assim, não há impossível para Ele. Ele é os médicos dos médicos, Ele dá vida, não há impossível. Então, assim, todo o meu testemunho, onde tinha impossível, onde o médico não conseguia, onde a mão do homem não cansava, o Senhor veio e fez o possível. E eu vivi o possível na minha vida, pela misericórdia do Senhor. Glória a Deus. Você trouxe uma palavra que é verdadeira. Aqui está a verdade. Aqui é o verbo vivo. Amém. Essa palavra, ela pode mudar a tua vida. Não é apenas um livro. Ela trouxe um versículo que ela viveu e vive pela fé. Essa palavra precisa ser a nossa bússola. Se fosse qualquer palavra, se fosse qualquer livro, esse livro não seria proibido por aí. Esse livro não causaria tanto impacto, mas se você quer encontrar verdadeiramente Deus, conheça Ele através deste livro, através da Bíblia Sagrada. Você vai encontrar Deus, Ele está aqui e Ele quer se apresentar para você. É por isso que esse programa ele começa com um versículo bíblico, porque ele começa com Jesus. É sobre Ele que nós falamos aqui, é sobre o encontro com Deus. Falamos aqui sobre o que é verdadeiro. Não falamos aqui sobre o que é perfeito, porque nós falamos aqui do encontro do homem com Deus. E você vai ouvir nesses testemunhos, né, há muitos desencontros, há falhas. Por isso que às vezes eu vejo os comentários dos vídeos e eu percebo que tem pessoas que comentam que elas mesmas não tiveram um encontro com Deus. E às vezes julga quem teve um encontro, mas que em algum determinado momento falhou. Nós falhamos, você pode falhar porque você é ser humano. Estamos aqui não porque nós somos perfeitos, nenhum dos homens da Bíblia foram perfeitos. Nós estamos aqui porque nós tivemos um encontro com Ele que é perfeito e Ele muda a história. Mesmo às vezes nós errando e fracassando, mas Ele muda a história, Ele muda a nossa vida. E Ele nos encontrou. E houve aí um verdadeiro encontro e dia após dia nós estamos buscando mais e mais, ansiando mais e mais por Ele. Muito obrigada por você vir aqui dividir conosco esses milagres tão maravilhosos. Eu creio que nós liberamos sobre a vida de quem nos assiste a cura, o milagre para a esterilidade. Eu creio que quem nos assiste vai receber sonhos realizados, vai receber o seu casamento, vai receber o seu filho, aquilo que o Senhor Deus colocou no teu coração. Eu posso não saber da tua promessa, mas aquele que fez jamais esqueceu dela. Eu quero te entregar, pastora Josiane, esse bottom, né? O bottom aqui é a nossa logo do programa. É o leão da tribo de Judá, é ele quem promove esses encontros, tá? Receba como membro do programa Encontro com Deus. Muito obrigada por você dividir conosco. E eu queria, para finalizar, que você trouxesse uma mensagem para quem nos assiste. E eu queria deixar uma mensagem nessa tarde. Ainda tem vida aí. Sim, eu não sei por qual motivo você se afastou do Senhor, eu não sei por qual motivo você se afastou do caminho de Jesus, mas Deus fala que Ele ainda realiza sonho. E muitas vezes a gente não consegue nem orar, mas o Senhor fala que Ele recebe as tuas lágrimas. Então que você venha ter um encontro com Jesus, porque Ele morreu lá na cruz por mim e por você. Ele te ama, ainda tem jeito. Vem, Jesus te espera e Ele tem pressa. Amém. Josiane, que mensagem extraordinária. Eu queria nesse momento fazer com você uma oração. E eu creio que Deus vai alcançar muitas vidas. Pode ser? Amém. Senhor, meu Deus e Pai, nós declaramos sobre a vida de quem está assistindo, Deus, esse programa. O intuito desse programa é levar Deus, é levar para as pessoas uma mensagem de um encontro real e verdadeiro contigo. Senhor, eu creio que o Senhor está manifestando poder e curando aquelas mulheres que são estéreis, aquelas pessoas que já desistiram de lutar pela sua vida. Eu creio, Senhor, que o Senhor está liberando cura em doenças terminais. Eu creio que o Senhor está liberando cura sobre o câncer. Cura, Senhor, meu Deus, para todos aqueles que necessitam. Deus, eu creio que o Senhor está libertando o drogado. Eu creio que o Senhor está visitando, Senhor, os cativos.
cativos, os enfermos, Deus visita agora, pelo poder do nome de Jesus. E assim como a tua serva, a pastora Josiane, hoje abre a sua boca e com a sua voz testemunha os teus milagres, aqueles que nos assistem, Senhor, irão com a sua voz entoar o hino de louvor e adoração a Ti e de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por todos os milagres e maravilhas que o Senhor Deus é capaz de fazer. Eu creio pelo poder do nome de Jesus. Amém. Pastora, mais uma vez, que encontro lindo, que encontro especial. Muito obrigada por você seguir os passos da sua mãe e hoje ser referência para tantas mulheres que querem ter um encontro com Jesus. Nós ficamos por aqui. Este foi o programa Encontro com Deus de hoje. Te aguardamos semana que vem. Deus te abençoe em nome de Jesus.